A gasolina no Brasil é muito cara? Vamos pensar sobre isso? Salve, salve amigos do canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre um tema voltado ao mundo dos automóveis, mas que não vai ser um automóvel em si. Vamos falar sobre algo que tem atormentado a nossa vida: o preço da gasolina. A gasolina no Brasil é muito cara? E aí eu vou te responder que não. Se você for levar em consideração o preço médio do combustível lá fora, o preço da gasolina no Brasil é, na média, parecido. Muita gente fala que nos Estados Unidos é barato de se abastecer. Hoje, se você for pegar 1 litro de gasolina lá nos Estados Unidos, que lá eles usam o galão, né? E o galão é 3 litros e alguma coisa, não lembro se é 3,6 ou 3,8 um galão. Mas se você for pegar o valor de 1 litro de gasolina aqui no Brasil e 1 litro de gasolina lá nos Estados Unidos, você vai ver que o preço praticamente bate, tá? Óbvio que é por causa da variação cambial. O real está muito desvalorizado, então isso faz com que o preço acabe batendo. Os Estados Unidos é um dos países que tem uma das gasolinas mais baratas do mundo. Só que se você for pegar nessa média mundial, o litro da gasolina aqui no Brasil, ele é mais ou menos igual ao restante do mundo. Então, nesse sentido, ela não é cara. A gasolina no Brasil, ela é cara? Sim, é complexo. Agora, se a gente sair do ambiente internacional e a gente vir para o ambiente doméstico, no Brasil a gasolina é cara. E por que ela é cara? Primeiro que nós temos uma única empresa no Brasil que faz o refino, que é a Petrobras, e essa empresa, além de ser um monopólio desse serviço de refino, ela é uma estatal. E a gente sabe que estatal é cabide de emprego, salários gordos e baixa produtividade, baixa qualidade na prestação do serviço. Obviamente que não são todos funcionários públicos que vão para esse lado, tá? Eu estou falando no caso da Petrobras, explicando de uma forma mais direta. Então a Petrobras, ela sozinha faz o refino aqui no Brasil, ela não tem concorrente. Quando você não tem concorrente, você estabelece o preço que você quer, né? E aí isso faz com que a gasolina aqui no Brasil seja cara, porque apenas uma empresa refina o petróleo. E segundo, que o poder de compra no Brasil é muito baixo. O salário médio do brasileiro, aí vamos fazer outra comparação com os Estados Unidos. O salário médio brasileiro no Brasil, né, óbvio, né, salário médio aqui é infinitamente menor do que o salário médio lá dos Estados Unidos. Então, apesar da gasolina hoje, o preço ser relativamente igual, o brasileiro ganha muito menos do que o americano. Então, aqui no Brasil, a gasolina acaba saindo cara para o brasileiro, né? E aí, citando também uma coisa que aconteceu essa semana, que é o papo do Bolsonaro querer intervir na Petrobras. Eu não vou falar de política, não vou falar de político A, B ou C, não vou falar sobre nada disso. Nós estamos falando aqui sobre carro, gasolina. Essa atitude do Bolsonaro de eu vou intervir na Petrobras não foi bem. Aí eu já não sei qual que foi o sentido, tá? Mas eu vou falar o que eu penso. Primeiro que você precisa ter concorrência no refino de combustível. Então, em primeiro lugar. Se vai privatizar ou não a Petrobras, eu não sei. Mas quem não quer que a Petrobras seja privatizada, pelo menos tem que defender a abertura desse mercado de refino para outras empresas.
que a partir do momento que você abre para outras empresas, Shell, BP, enfim, você vai fazer com que exista uma concorrência. Existindo uma concorrência, o preço cai, tá? Automático. O ideal seria privatizar, mas se você não quer privatizar por achar uma empresa estratégica, enfim, você pelo menos abre o mercado para outras empresas. Aconteceu isso, quem é daqui de São Paulo vai lembrar da Telesp. A Telesp era uma empresa de telefonia estatal, né, do estado de São Paulo, e aí ela foi privatizada. Então hoje, se você está vendo esse vídeo através do 4G no seu smartphone, é porque houve uma privatização dessas telecomunicações, dessa área. E aí você trouxe concorrência e você fez com que desse um salto de tecnologia. Se você faz isso, né, nesse mercado de petróleo, vai acontecer a mesma coisa. Se você abre o mercado, você vai ver um salto de tecnologia, gasolinas melhores, preços menores. Tá? Isso é fato, isso é fato. Então, o que está faltando também, nesse caso da Petrobras, nesse caso de combustível, é transparência. E eu acho que é nesse sentido que o governo e a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, deveria fiscalizar com mais firmeza. Eu sou a favor do livre mercado, eu acho que cada um pode cobrar o preço que achar melhor, enfim, né? Cada um trabalha com a sua margem de lucro. Mas a questão é o seguinte, a Petrobras ela informa um aumento do preço do valor na refinaria e no dia seguinte, ela informou 4 horas da tarde que o preço na refinaria subiu 1%, por exemplo. No dia seguinte você vai no posto de combustível e o combustível já está 10% mais caro. Então assim, onde que está o problema? O problema está naquele posto de combustível que ele ainda tem um estoque de gasolina ali naquele posto que ele comprou com um preço, digamos, a R$2, e ele, quando a Petrobras anuncia o aumento na refinaria, ele vai lá e cobra R$2,20, por exemplo. Então ele aumenta muito esse valor. É desproporcional. É desproporcional. Você pode cobrar o quanto você quiser, mas você não pode usar do artifício de que teve um aumento de preço lá na refinaria para aumentar o valor da gasolina que está lá no teu estoque. Isso aí chama-se canalice. Isso aí chama-se safadeza. Tá? Então eu acho que a ANP deveria fiscalizar muito melhor isso. E outro ponto relacionado à questão do combustível é o absurdo, e aí são dois pontos, tirei o terceiro dedo, são 2 pontos, que é a questão de que a Petrobras anuncia o aumento no valor da gasolina na refinaria, no dia seguinte aumenta no posto, muito mais do que 1%, por exemplo, e o álcool sobe junto. E então assim, não faz o menor sentido, porque você subiu o valor da gasolina e aí o valor do álcool sobe junto. Né? Então assim, aí vai de novo, é a esperteza, a canalice e tal. E o segundo ponto, que também é um problema, é você ter essa quantidade absurda de 27% de álcool misturado na gasolina. Para poder fazer o quê? Beneficiar o cara que planta e colhe cana-de-açúcar. Porque aí você coloca e você garante que é uma produção para o cara da cana-de-açúcar. Né? Isso faz com que a gasolina brasileira faz com que o carro brasileiro seja muito menos econômico na gasolina, por exemplo, do que um carro americano. Lá nos Estados Unidos também existe gasolina misturada com álcool. E eu não falo etanol, tá, pessoal? Desculpa. Eu sou da velha guarda, eu falo álcool. Lá nos Estados Unidos também existe mistura de álcool na gasolina. O mesmo princípio, tá, pessoal? Para ajudar o produtor, lá nos Estados Unidos o álcool é feito de milho, então para ajudar o produtor de milho lá nos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos é 10%, aqui no Brasil são 27%. Eu estou aqui falando hoje dentro do Etios, o Etios na gasolina, na estrada, ele faz 18 km por litro. Nossa, é uma baita marca. Agora você imagina se eu não tivesse álcool na composição da gasolina.
né? Esse 18 ia para 20, 21 km por litro facilmente. Então os carros seriam mais econômicos. A população economizaria mais, porque você precisaria abastecer menos vezes o seu carro. Então, assim, a questão da gasolina no Brasil, além da questão de imposto, né? Se eu encho um tanque do Etios com R$ 100, por exemplo, eu pago R$ 30 de imposto. Ou seja, 30% do valor do combustível é imposto. Imposto estadual e imposto federal. Então, assim, o problema da gasolina no Brasil é falta de vontade política de resolver. Então é falta de você ter uma privatização da Petrobras. Se você não quer privatizar a Petrobras, então é falta de abrir o mercado para novos concorrentes. É problema de você acrescentar um álcool na gasolina para poder beneficiar usineiros de açúcar. Então, assim, o problema da gasolina no Brasil é a esperteza, é a canalice, é a safadeza. Essa é a questão. Essa é a questão. Muita gente fala assim, a gasolina no Brasil é ruim. Não, a gasolina no Brasil não é tão ruim assim. Tá? Ela está na média de qualidade das gasolinas ao redor do mundo. Então ela não é ruim. Tá? Só que o problema é que você paga caro e tem muito posto por aí que é safado. É safado. Né? Então, quer baixar o preço da gasolina, acaba com o monopólio da Petrobras. Ponto. Só aí você já vai ver uma queda nessa questão. Quer reduzir ainda mais o preço da gasolina? Arranca fora o etanol, o álcool. Arranca fora o álcool. Tá? Ou diminui esse percentual. Você quer fazer o preço diminuir mais ainda? A ANP tem que fazer uma fiscalização sobre essa questão safadeza de aumentou 1% na refinaria, no mesmo dia ou no dia seguinte aumenta 10, 15, 20% no posto de combustível. Então, a questão do combustível no Brasil é muito complexa. É muito complexa. Então, a população precisa fazer uma pressão para exigir melhorias, essas melhorias. A gente não pode pagar imposto de Suécia e receber serviço de Uganda. Nada contra Uganda, mas estou dando um exemplo de um país pobre, um país rico e um país pobre, né? Então a questão é bem complexa. Beleza, pessoal? Deixem os comentários de vocês aqui embaixo, o que vocês acham. Vamos debater esse assunto. Só peço por gentileza, muito respeito e muita educação nos comentários. Respeito é bom, né? Todo mundo agradece. Mas deixem o seu comentário aqui embaixo, o que vocês acham dessa questão, o que vocês acham dessa análise feita aqui pelo nosso canal sobre esse ponto do combustível, tá bom? Deixe o seu comentário é sempre bem-vindo. Se você gostou, você dá o joinha, se você não gostou, você dá o negativo, não tem problema. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, considere se inscrever. Infelizmente eu não consigo postar vídeos com tanta movimentação, digamos assim, porque o meu dia a dia é bem corrido, mas sempre que eu posso, eu paro, faço um vídeo e coloco no canal. Então, se inscreva, aperta o botãozinho lá do sininho. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e eu e o Tanaka aqui, fomos!